Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aqui quem fala é a Ariane Silva. Para quem está chegando agora, esses dias entraram algumas pessoas no nosso perfil. Eu sou terapeuta especialista no universo emocional feminino e hoje eu vou estar tendo um papo muito legal aqui com a nossa amiga Hélia. Ela é nutricionista, especialista na saúde da mulher e a gente vai bater um papo super interessante sobre perimenopausa. Você sabe o que é? Quando ela acontece? Vamos saber agora. Já pega sua água, já pega o seu cafezinho e vão deixando as suas perguntas na caixinha de pergunta aqui, aqui embaixo, onde tem uma interrogação, que no final a gente vai estar respondendo. Peraí, deixa eu virar aqui. Isso. Levanta Aqui, um pouquinho a câmera. você tá Isso. me ouvindo bem? Tá. O som tá ok. Porque eu tô de fone, e aí eu não sei, esse fone é meio, de vez em quando ele fecha, sabe? Aí ele desliga do nada, assim. E eu tô no 4G. Aí, porque eu tenho bem receio do meu Wi-Fi. Tudo bem. Então, Hélia, se apresente, o espaço é todo seu, já se apresenta aí e a gente já entra no que é perimenopausa. Às vezes não tem muitas mulheres que ainda não têm essa informação, acham que é um bicho de sete cabeças, mas vamos desmistificar isso daí. Então, eu sou a Hélia, né, sou nutricionista, eu tenho 19 anos de profissão, e eu fui me adentrando, né, pela questão do emagrecimento feminino, trabalhando com emagrecimento feminino, até porque é o maior campo da nutrição, que as pessoas ainda entendem a nutrição só para Sim. emagrecer, né? E a nutrição é muito mais do que emagrecimento. Na verdade, o emagrecimento é uma consequência de um monte de coisas que a nutrição vem curando, né? Mas aí, né, sempre também escolhi a nutrição porque sempre tive problemas com o peso a vida toda, né? Uma vez de criança, quase nem neném, eu fui magra, né? Sempre um bebê gordinho, e isso foi para a adolescência inteira, e eu naquela luta com peso, e de uma família também que cozinhava muito, né? Que sempre gostou muito de comer, de fazer comida. Então, sempre, a minha primeira e única opção sempre foi a nutrição. E aí, escolhi a nutrição, meu primeiro amor e único até hoje. Ai, que delícia. E fui trabalhar com mulheres. Né? E no meio disso tudo, passei por um processo de menopausa aos 38 anos. Né? Então, isso também contribuiu muito para que eu aprofundasse mais nesse assunto, na saúde da mulher, né? Para descobrir o porquê que eu estava passando por aquilo, como que eu poderia, porque aí o que eu ouvia dos médicos, né, é como se fosse um diagnóstico final. E foi engraçado que quando eu descobri, né, o diagnóstico da menopausa, eu tinha levado meus exames para a ginecologista olhar, e ela olhou, não podia me atender pessoalmente naquele dia, e pediu que eu deixasse os exames, né? E ela eu deixei com a secretária, ela fez a análise do exame e escreveu assim, menopausa. Nossa, deve ter sido um susto, né? Os 38 anos. Eu já desconfiava, só que eu esperava mais, né? Eu esperava assim, ela vai me dar o diagnóstico e vai fazer com que eu melhore disso, né? Ela vai me dar uma saída para isso. Porque até então, eu ainda era um pouco mais informada. Eu já tinha feito nutrição, já tinha estudado a mulher, né, a saúde da mulher. Então, eu já era um pouco mais informada. Agora, você pensa uma pessoa que não tem informação. O que a gente conhece de menopausa hoje? Que você fez menopausa, tá na hora de morrer, né? Porque não é? Acabou a vida sexual, acabou tudo, você vai engordar, né? Você vai ficar barbuda. Então, assim, é só isso que algumas pessoas conhecem. Aí ela só escreveu lá no exame, menopausa, e mandou a secretária me entregar de volta. Nem conversou comigo. Nossa, que entendeu? Então, sensibilidade, né? Justamente. E aí eu falei assim, ué, eu não vou poder ficar nessas condições, né? Esperando a gordura chegar, né? Os hormônios baixarem, eu não consegui ter uma libido, não consegui. Filho eu já sabia que eu não teria, né? Porque já tinha terminado meu período fértil naquela época, mas isso pra mim era de boa, porque também não era. Para mim nunca foi prioridade, né? Hoje em dia a gente tem mais liberdade de falar disso também, de ter ou não ter filho, né? E eu nunca tive esse sonho de ser mãe, né? Então isso para mim não foi o fim. Mas aí eu fui estudar e fui conhecer como eu poderia me ajudar, né? Me curar. E aí eu apaixonei mais ainda pela nutrição e pelo bem que ela me fez, sabe? Como que ela transformou a minha vida. Então, assim, a minha trajetória, além de nutricionista, né, especialista, fiz mestrado em nutrição e saúde, atendo há muito tempo, nunca deixei de estudar, estudo todos os dias, sabe? Eu procuro estudar todos os dias, nem que eu tenho que ler uma folha. Sim. E isso me fez se apaixonar cada dia mais pela nutrição e aprofundar nesse assunto e escolher saúde da mulher como a minha especialidade preferida. Né? Então, assim, eu brinco que o diferencial da minha consulta é que as pessoas chegam aqui para emagrecer, mas
a gente às vezes nem pesa, sabe? Se ela não estiver preparada para pesar, ela não vai pesar, porque o assunto emagrecimento aqui é o último que a gente toca no assunto. Então, principalmente a mulher, ela tem muita coisa para ser ajustada antes disso, né? Então, é isso. Eu sou a Elia, aquela que ama a nutrição e a saúde da mulher e faz isso com muito gosto todos os dias. E assim, eu vejo que você realmente fala sobre a nutrição e sobre a saúde da mulher com muita paixão. E isso é muito bom, porque ultimamente, infelizmente, muitas pessoas têm escolhido as suas carreiras apenas visando no fim financeiro, né? E infelizmente isso é a maioria das pessoas. Agora, quando a gente escolhe já por amor àquela profissão, o dinheiro é consequência, né? Então, assim, antes da gente começar mesmo a fundo no conhecimento aqui, eu quero te parabenizar por ser essa mulher guerreira, forte e que está buscando cada dia mais o autoconhecimento e está espalhando isso através da sua profissão. E eu quero te desejar, assim, desde já, todo o sucesso do mundo, porque é muito merecido. Então, em poucas palavras ou em muitas palavras, seja você, porque aqui é o espaço da gente ser realmente de verdade. Nada de colocar numa caixinha. O que é perimenopausa para as mulheres que talvez ainda não tenham esse conhecimento? O que é a perimenopausa? Ela é antes, depois, realmente, da menopausa? Qual que é o caminho? Então, a perimenopausa, a gente fala muito no climatério, né? E às vezes as pessoas confundem muito os conceitos de perimenopausa com o climatério. E o climatério, na verdade, ele é a fase que vai desde o fim, ao começo ali de começar a diminuir o seu ciclo reprodutivo até o final, onde ele acabou, né? Onde não tem mais reprodução, onde você já fez a menopausa. Então, o climatério, ele abrange 3 ciclos, na verdade, que é a pré-menopausa, a perimenopausa e a menopausa. Então, e a pós, não, é a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa, né? Então, o climatério abrange os 3. Então, a perimenopausa é aquele período que antecede a menopausa, que é o final total do seu período fértil. Entendeu? Porque o que a gente considera menopausa? 1 ano sem menstruação nenhuma. Se ao longo de 1 ano, depois que você passou pela perimenopausa, você não menstruou mais, no final deste 1 ano sem uma menstruação, você pode ser considerado menopausa já. Então, a perimenopausa é o período que antecede esse final. E aí é onde acontecem os sintomas, a maioria dos sintomas do climatério. Mas, às vezes, muitas mulheres ainda estendem esse sintoma na menopausa, quando já está sem a menstruação, e também na pós-menopausa. Que às vezes não faz, né, o tratamento correto, não passa pelo processo de forma correta, ela acaba levando esses sintomas lá para o final. Então, é um período muito extenso, pode durar até 3 anos. Mas também é muito, assim, não é todo mundo que vai ter os mesmos sintomas. Sim. Tá? Cada pessoa apresenta um sintoma. Para você ter ideia, teve um estudo que identificou 70 sintomas diferentes na menopausa. Então, assim, né, coitado de quem tiver todos. Mas, geralmente, nem todo mundo tem todos, né? Oscila muito. Mas, assim, identificou comportamentos e sintomas totalmente individuais, assim, que somam 70 tipos de sintomas diferentes. Então, cada mulher... E quais foram os sintomas que você se percebeu tendo e você procurou estar confirmando? Baixa libido, assim, você não tem vontade de fazer nada. Uma fadiga horrorosa que você já acorda cansado. Por quê? Porque algumas pessoas têm insônia. Ou então tem um sono, assim, que desperta de madrugada, sabe? Você dorme bastante, mas chega de madrugada, você desperta e você acaba não entrando no sono profundo. Então, chega no outro dia, você tá morta de cansada e não consegue fazer nada, você tá super fadigada. Aquela pessoa que acha que dormiu, mas no outro dia tá super cansada, não consegue render, não consegue produzir. E aí você acha que é porque você tá procrastinando, você não tá fazendo nada, mas não é, né? Então, outra coisa, eu fiquei muito esquecida. Sabe aquela questão de falar, vou guardar isso daqui, aí daqui a pouquinho, na hora que eu precisar, eu pego. Aí quando você precisa, você fala assim, onde que eu guardei? E aí eu fui ler e identificar, eles falam que muita gente na perimenopausa tem a sensação de névoa cerebral, que é assim um apagão. Uhum. Aí depois você tem um esquecimento repentino, quase igual muitas pessoas tiveram depois da Covid, que a memória fica péssima. Por quê? Porque você acaba produzindo menos mitocôndrias, né? Então você fica com essa névoa cerebral. O calorão, graças a Deus, eu não tive. Tá? Eu não tive Você tem? Então, e as pessoas que relatam para mim que tem essa onda de calor do nada, que o rosto fica vermelho. Do nada. Aqui em casa tá todo mundo com suéter, e eu falo, gente, abre a casa, tô morrendo de calor, o povo não entende nada. Tinha uma colega de trabalho que ficava com um ventiladorzinho assim, ó, porque ela ligava para vir o vento no rosto, era direto. E a maioria das mulheres que eu atendo, a primeira queixa é do fogacho, né, da onda de calor. Mas aí nós temos também secura vaginal, que aí você não tem, como os nossos hormônios, né, progesterona, estradiol, baixa muito, acaba que você não produz, né, nada ali. Então você tem secura vaginal, que leva a dor no ato sexual, aí muitas mulheres não conseguem fazer sexo porque dói demais,
né? O Então, libido já também, abaixa, né? Aí já tem mais esse problema. e aí Infelizmente, você isso tem a pode causar até discussão, quando o homem não entende. Então, muito importante a gente passar esse conhecimento também, não só para as mulheres, né, mas para os seus parceiros, porque eu mesmo já atendi casos de mulheres que estão se separando porque chegam numa certa idade do casamento, o homem não entende que a mulher tem esse período de baixo libido, que precisa de um tratamento, tanto psicológico, tanto nutricional, junto com a ginecologista, e acha que o problema é outro, sendo que não, são coisas pertinentes da mulher. Então, o homem precisa entender um pouco também. E a questão do diálogo, né? Ela precisa explicar o porquê está acontecendo, né? Porque às vezes também ela não explica, né? Porque muitas vezes ela tem medo de falar assim, principalmente eu vejo muito assim, quando a pessoa ainda não tem um casamento, né? Ela morre de medo de contar para o parceiro que está fazendo uma menopausa e não querer casar com ela, né? Porque, nossa senhora, por que eu vou casar com uma mulher menopausada, né? Da pré-menopausa? E hoje, isso, antigamente, a mulher precisava fazer 55 anos, 60 anos para ter menopausa, uma pé-menopausa. Hoje, não. Com a nossa exposição, né, a esse tanto de parabéns, de maquiagem, de perfume, hormônio, né, a gente passa muito creme no rosto, né, já levanta passando creme, deita fazendo skincare, passando creme também. Então, esse contato nosso, essa quantidade de substâncias que são disruptores endócrinos, né, que no caso não deixam a gente produzir hormônios os femininos, a gente está entrando na menopausa muito cedo. Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente está deixando para ter relacionamentos mais sólidos, muito mais sérios. Sim. Então, se você for analisar, né, muita gente vai entrar no relacionamento mais sério já numa fase de pré-menopausa. Sim. E se ela não cuidar, né, vai ter um relacionamento bem sofrido, porque com certeza ela vai ter vergonha de falar. O período da perimenopausa, ela tem a ver com a idade que a mulher fez a primeira menarca? Sim, geralmente, alguns estudos dizem que quanto mais cedo você tiver a primeira menarca, né, mais cedo você vai fazer a perimenopausa. Mas tem muita questão de genética também. Então, assim, se a sua mãe, por exemplo, passou por uma perimenopausa bem mais cedo, a sua avó, pode ser que você também passe por esse período mais cedo. Mas no meu caso, a minha mãe passou pelo período de uma idade normal. Mas depois também eu descobri que, como eu tenho uma autoimune, né, eu descobri que a minha veio precoce por conta da autoimune. Então não tinha muita relação com a idade. Mas tem sim, quanto mais cedo, né, porque existe um tempo, né, para o ciclo reprodutivo. Então, se você iniciou a sua reprodução muito cedo, provavelmente vai terminar mais cedo. Sim. E aí a gente estava falando de sintomas, né? Outra coisa também que identifica muito é a questão da irregularidade menstrual, ou a menorragia, né? Que é assim, você menstrua muito, 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 de ter gente que usa até 2 absorventes para conter, né? De precisar usar 2 absorventes, tem gente que usa técnica de parto, né? Que é um fluxo muito intenso, que aí acaba levando a anemia, e uma mulher com anemia está mais cansada ali, né? E tem também aquelas pessoas que ficam longos períodos sem menstruar e lá na frente ela vem. Aí para mais um pouco, vem a menstruação de novo. Então esse período também caracteriza muito a perimenopausa. E isso se ela não tem uma outra condição já pré-estabelecida, né? Que pode ser uma síndrome do ovário policístico, alguma coisa desse tipo que também causa esses atrasos, né? Mas se não tiver, pode ser que ela já esteja na perimenopausa. Então, eu estou na perimenopausa. Você tá com irregularidade? Porque assim, eu sempre fui muito certa. Só que de uns 2 anos pra cá, vem assim, 1 mês, falha 2. Aí vem 2, falha 3. E eu tive a minha primeira menstruação com 9 anos de idade. Muito e agora né? eu acabei de completar 43. Então, realmente, eu tô ali. E o fogacho, sabe? Nossa, tudo que você falou aí. Fadiga, 3 horas da manhã em pontinho eu acordo, aí eu pareço que tô dormindo, mas não tô dormindo, aí acordo no outro dia exausta. Já tô, né, fazendo o que é necessário, o movimento necessário. Engordei pra caramba, assim, do nada. E uma coisa que eu achei bem interessante, aí você pode confirmar se vem desse período mesmo. Eu sempre consegui manter o peso, mesmo quando eu tava mais cheinha, eu nunca tive barriga. E agora, quando eu engordei, a primeira coisa que veio, uma barriga que eu nunca tive. Justo. É o que mais. Por que a gordura abdominal aumenta muito, né? Porque o cortisol sobe demais. Porque como a gente diminui estrogênio, diminui progesterona, que fazem, né, o controle do cortisol, o cortisol aumenta muito. E os picos de insulina também, né? Então, quando o cortisol aumenta, o que ele faz? A gordura abdominal vai lá e aumenta também. Quando você vê uma circunferência abdominal muito aumentada, logo você vai lá pesquisar, tá um cortisol e uma insulina também muito alta. Exatamente. Até pelo estresse, né, que essa fase causa na gente. É exatamente o que os exames disseram. É isso mesmo. E o que a gente pode fazer para reduzir esses sintomas, para emagrecer ou não engordar tanto? Me fala um pouco mais sobre isso.
Primeira coisa é ajustar a alimentação, né? Procurar alguma orientação e ajustar essa alimentação de acordo com a sua fase. Porque a gente tem muito. A gente, sabe, assim, hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem muita coisa, né? Eu sou muito a favor da comida de verdade, né? Eu sempre, eu procuro prescrever suplementação só quando a pessoa não tem tempo mesmo ou não consegue comer direito, mas a comida de verdade salva a vida, né? Então, O que é comida de verdade? Comida de verdade. O que eu considero comida de verdade? Aquilo que Deus fez para nós e que a gente consegue comer sem o homem mexer demais. Sabe? Lógico que algumas coisas, né, para conservar, para manter ali no supermercado algum tempo, que é tipo arroz, feijão, né? Isso precisa de um mecanismo de limpeza, de armazenamento, lógico, o homem tem que mexer um pouquinho. Mas quanto menos o homem mexer naquela comida, melhor. Né? A gente tá acostumado com tudo muito rápido agora, né? Então a gente vai no supermercado, a gente pega um macarrão que faz 3 segundos, 3 minutos, né? Uma bolacha que já vem com a pacotinha, é só você abrir e comer, se for empurrar, comer bolacha. Então, quanto menos industrializado a gente comer, melhor. Né? Até hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde, né, e também o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele já traz isso, né? Você comer 70% da sua comida deveria ser coisas que não foram processadas, né? Minimamente processadas e in natura. Então, o que seria isso, né? Verdura, legumes, o arroz, o feijão, a carne, né? Proteína. Eu brigo tanto com a minha paciente comer proteína em todas as refeições, todas, desde o café da manhã, o ovo, né? Vou falar, como você aguenta comer ovo todo dia? Gente, a gente faz de tudo pela beleza, né? Então, a gente come tanta coisa todo dia, né? E não é? Eu falo assim que se deixar, você come bobagem todo dia. Tem gente que fala, eu como chocolate todo dia, então eu não consigo ficar livre do chocolate. Custa comer um ovinho todo dia, né? Não vai custar. Muda o modo de fazer, inventa alguma coisa diferente para fazer. E para aquelas pessoas que realmente não gostam? A minha filha mesmo, ela não gosta de ovo, assim, tem embrulho o estômago. Aí serve outros tipos de proteína para substituir o ovo? Sim, hoje em dia a gente tem, né, algumas proteínas. Aí entra o caso da suplementação, né, também. Nós temos o whey protein, que a gente pode usar no café da manhã. Nós temos iogurte, né, você pode agregar ali alguma coisa no iogurte. Você pode comer frango de manhã, fazer um patezinho de frango, ou patezinho de atum para passar no pão. Então tem muitas outras fontes de proteína vegetal, para quem é vegetariano. Né? Hoje, graças a Deus, a gente ainda tem outras fontes de proteína que você pode adquirir, né, como suplemento. Então tem muita coisa, mas é muito importante você ter. Outra coisa, a gente tira a gordura da comida, né? A primeira coisa que a gente faz quando vai fazer dieta é tirar toda a gordura da comida. Mas a gente esquece que algumas gorduras são necessárias. A gente tem gordura boa, né? O abacate é gordura boa, o coco é gordura boa, as castanhas, a semente de abóbora. Gente, semente de abóbora, a avó da gente dava pra gente lá na infância pra tirar verme. É a fonte mais rica de selênio que a gente tem. Né? Castanha, semente de abóbora, semente de girassol. Então, a gente agregar, por quê? Porque a gordura, hoje, antigamente, a gente tinha muito medo do colesterol, né? Mas a gente sabe que o colesterol, ele carrega os hormônios femininos. Então, se você zera a gordura, você baixa mais ainda os seus hormônios femininos. E aí, a situação vai complicar muito mais. Então, o que nutre a gente, na verdade, são vitaminas, minerais e os macros e micronutrientes. Né? Então, se você não tem selênio, se você não tem zinco, se você não tem ferro, né? Você não consegue, vitamina D é importantíssima, você não consegue passar por esse processo da forma como você deveria passar. Por exemplo, vitamina D, né? A gente não toma sol mais. E quando sai, se empanturra de protetor solar. Então, e vai no médico com 30, ele fala que tá bom, né? Tá ótimo. Mas não tá. Né? A mulher, na fase de perimenopausa, ela deveria ter uma vitamina D de 50, né? De ver se a vitamina está na quantidade certa, se eu estou ingerindo durante a alimentação a quantidade certa de zinco, de selênio, de vitamina A, que são os antioxidantes, né? E também diminuir muito a quantidade de farinha branca e açúcar, justamente porque seu cortisol já está alto e você precisa baixar esse cortisol para poder diminuir sua conferência abdominal. Então, assim, ingerir comida de verdade em todas as refeições, ter proteína em todas as refeições, modular os seus hormônios, evitar muita maquiagem, muita coisa com parabeno, né? Se for usar maquiagem, tentar usar aquelas livres, né, de parabeno. Uma coisa que a gente não dá muita importância é usar muito plástico em casa, né? E o bisfenol A, ele é um disruptor endócrino de poder altíssimo. Então, tentar guardar a comida, né, no potinho de vidro para melhorar a questão hormonal. Então, é muita coisa. Chá, né? O povo não dá valor no chá. O paciente meu toma 3 chás por dia. Um de manhã, um de tarde e de noite. Ai, senhor. Por quê? A gente tem chá, gente, que faz maravilhas na perimenopausa. Melissa de manhã, para modular cortisol. Funcho à noite,
para melhorar a produção de progesterona e de estrogênio. Então, assim, coisa que dá no mar, sabe? Esses chás pode ser aqueles industrializados ou tem que ser o in natura? Pode ser o industrializado, sabe? Às vezes tem algumas pessoas que falam, mas o sachêzinho aqui, ó, tô tomando delícia de sachê. O sachêzinho dá fungo, né? Então, se você já tem tendência a uma síndrome fúngica, muito corrimento, ele piora. Mas na pressa, antes do sachê, que nada. E hoje a gente já tem sachê biodegradável, a gente já tem sachê de produção muito mais cuidadosa, tem chás que ele vem já embalado, ele não vem direto na caixinha, ele vem embalado em pacotinhos individuais, que melhora muito a qualidade dele, sabe? Então, não tem tempo de fazer da erva, não tem a erva, compra sachê, não tem problema, sabe? O importante é tomar. Aí de tarde tem amora, né? Chá de amora branca, você pode tomar o chá de amora também, ou encapsulado, né? Tem gente que não gosta do chá e a gente tem que se suplementar com cápsula. Mas tem muita coisa natural que pode fazer você melhorar. A vitamina D mesmo, eu acho ela muito importante porque a densidade óssea, ela vai diminuir, né? E a vitamina D ajuda muito a evitar a osteoporose. E aí também entra o exercício físico junto, né? A musculação na nossa idade para aumentar a massa muscular. Então, ir na academia e fazer só aeróbico não dá. Olha, já ajuda, né? O aeróbico ajuda muito a melhorar a condição física, mas a musculação ajuda muito, muito. Porque ela é muito exercício comprovado cientificamente que melhora a densidade óssea, né? Que aumenta a massa óssea. Então, ajuda muito a evitar os problemas futuros de problema no quadril, né? Que dá descalcificação, aí dá problema no quadril. Então, a vitamina D, o exercício físico, principalmente a musculação junto, ajuda muito. E a alimentação. Nós temos também o gergelim. Olha, ninguém come gergelim, é só no sanduíche, só em cima do pão do x-tudo. Gergelim riquíssimo em cálcio, muito mais que o leite. Então, você comer gergelim nos ovos, colocar ele nos ovos, colocar ele na comida mesmo, jogar o gergelim branco ou o gergelim preto na comida para enriquecer de cálcio, muito bom também. Ele pode ser feito na salada? Pode colocar na salada? Pode. Tem até uma farinha, ela é tipo uma farofinha que a gente faz, que mistura psyllium, gergelim. Além de aumentar a ingestão de fibra, você ainda melhora a de cálcio, né? E joga em cima da saladinha, assim, para ficar crocante. Linhaça, né? Que o ômega 3 também. A linhaça tem ômega 3, o atum, né? O peixe. Ou também suplementar o ômega 3 pela questão do cérebro, né? De você não ter esse déficit cerebral, de melhorar a circulação do cérebro e diminuir a inflamação. Também excelente o ômega 3. Outra coisa, suco de couve, né? Riquíssimo em magnésio, cálcio também. O suco de couve, você só bate ele com água, couve e toma? Aí colocar uma maçãzinha, né? Só para melhorar o sabor. Eu lembro que minha mãe tomava muito suco de couve com cenoura e beterraba. E laranja. Então, que eles usavam muito pela questão da anemia, né, antigamente. Por quê? Porque o magnésio, ele se encarrega, o magnésio da couve, ele se encarrega de levar o ferro ali, o cálcio para os lugares certos. Né? E hoje em dia, a gente não tem magnésio mais no nosso solo. O nosso solo é muito pobre em magnésio. E aí a gente quer se suplementar também através da alimentação. Não da alimentação não dá mais, né? Mas fazer ali uma suplementação de magnésio para tomar à noite, tá? De magnésio pelado. E o suco de couve tem um pouquinho, né? E ele já melhora bastante essa questão da absorção do cálcio. A Michelle está perguntando, couve é bom para anemia? Então, na verdade, o ferro, né, aumentar o aporte de ferro, se a sua anemia for uma anemia ferropriva, né, por carência de ferro, porque nós temos outros tipos de anemia, ele vai resolver bastante desde que você também faça uma suplementação de vitamina C. Então, por que a gente sempre toma suco de couve com laranja? Porque a vitamina C vai carregar esse ferro lá para o lugar certinho. Então, outra coisa também que é muito bom para anemia, bife de fígado. Né? A gente tem medo das vísceras, porque falava-se que aumentava o colesterol. Mas você comer bife de fígado toda semana, uma vez por semana, excelente na anemia, porque ele tem todas as vitaminas do complexo B. O ovo também, né? Porque a gema também tem quase todas. Ácido fólico também, a Michelle está falando, ácido fólico é muito importante. Até melhor do que o ferro. Eu acho muito, não é engraçada a palavra, mas é muito descaso, porque, infelizmente, a junta médica nunca fala para você tomar o ácido fólico se você não está grávida. Justamente. Parece que o ácido fólico foi feito só para gestante. E não, hoje em dia a gente tem uma forma de suplementar ácido fólico que chama metilfolato, né, que a gente manipula. Ele é uma forma absorvível, né, que a gente fala, que absorve com mais facilidade, ela já entra pronta no seu organismo. E aí, como que a gente usa, para quem que a gente usa o metilfolato? Geralmente para aquelas pessoas que retêm líquido, sabe? Diminui muito a retenção de líquido. Então, se você tem ácido fólico na sua alimentação, na quantidade certa, você diminui a retenção, né? Você não inflama. Ele é importantíssimo na alimentação. E não se fala em ácido fólico, né? A gente fala muito. Eu descobri isso, que é necessário a gente suplementar com ácido fólico, porque eu estudo sobre isso também, apesar de não ser nutricionista.
Mas eu falei assim, gente, como que a comunidade de saúde não fala sobre isso? Porque o sulfato ferroso, na verdade, a gente toma o sulfato ferroso, dá uma diarreia, algumas pessoas têm diarreia horrorosa, né? E você não absorve tudo aquilo ali que você está tomando. E não é a forma ativa, né, do ferro. E o que que acontece? Se você não tem um intestino bom para fazer essa absorção, que é outra coisa que a gente também tem que cuidar muito nessa fase, que é a ligação cérebro-intestino, que o nosso intestino também comanda muitas sinapses, né, muita coisa. Estudos hoje que fala que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? E por quê? Porque ele faz, né, essa sinapse ali de pegar o nutriente e fazer o cérebro funcionar de acordo, né? Uhum. Então, se a gente não tiver um intestino bom para absorver esse ferro, vai passar reto. E isso vale para qualquer suplementação. Então, assim, a questão de ingerir fibra, água, né? Tem gente que não toma água, tem gente que não gosta de tomar água. Então, ingerir fibra, tomar água. Mas tem, muito importante, tem gente que fala que toma 2, 3 copos de água por dia, não sei como que vive, né? Uma pessoa dessa. Então, isso também ajuda muito, você tomar 35 ml de água por quilo de peso, né, que a gente faz a conta. Também não é a mesma quantidade que todo mundo. Tomar, fazer a sua hidratação, cuidar do seu intestino. Aí, né, você vai fazer, comer e vai absorver tudo que tem para ser absorvido. Mas a questão do sulfato ferroso é um tratamento muito retrógrado ainda, né, muito antigo. E é o que o SUS, né, faz também. Vai lá, tá gestante, a partir do terceiro mês você vai tomar sulfato ferroso, ácido fólico e só isso. E as pessoas que não estão gestantes nem fazem esse tipo de suplementação. Eu acho isso um absurdo. Muito absurdo. Graças a Deus, hoje a gente tem muita informação, né? Então tem gente ficando mais informada nessa questão e corre atrás. Mas tem muita coisa que não dão pra gente, né? Que nem se fala pra gente, porque se falar as pessoas vão adoecer menos, né? Exatamente. E isso não é bom. Não é bom para a economia da adoecer menos, porque como a farmácia vende, né? Muito. Como as pessoas gostam de um remedinho. Então não é bom essa informação. Mas nós temos nutriente tipo B12, que tem gente que entra em processo de depressão, porque não tem B12 suficiente. E às vezes também, aí a Michelle fala no caso da anemia, a anemia acontece por falta de B12. Tudo tá ligadinho, né? Uma coisa que necessita da outra. Uma coisa, e a gente é assim, um ser que não nasceu para adoecer. Se você for analisar, né? Deus fez a gente tão perfeito, que a gente funciona tudo tão bonitinho, por que a gente adoece? Que a gente foge do que é saudável, né? O nosso corpo começa a reagir. A doença nada mais é do que o nosso corpo reagindo a coisas externas que você está colocando dentro dele, né? Então, se a gente fizesse ali as coisas todas bonitinhas, talvez a gente adoecesse menos, né? E o que a gente está vendo de gente doente, né? E doente também em termos mentais, assim, né? Cognitivos. Não é doença física, é uma doença ali, a depressão. Gente, como que tem gente depressiva, né? A Michelle está perguntando, né, o que é bom para a mulher na pré-menopausa. Então, comida de verdade, como eu disse, é comer. Você tem ali no seu pratinho o arroz e feijão, né? Que todo mundo teme o arroz e feijão. Mas o arroz e feijão, a combinação dos dois ali, tem uma proteína, um aminoácido essencial para nós, né, mulheres, nessa idade. A carne, né, você tem uma fonte proteica, se você não come carne, uma fonte vegetal. Tem gente que recomenda muito a soja, né, nessa fase de pré-menopausa. Eu acho que a soja não é um alimento muito bom do jeito que a gente consome. Por quê? Se você pode ver alguns estudos com soja, né, para aumentar a produção de estrogênio, essas coisas, a maioria das vezes ele é feito com soja fermentada. Por quê? O chinês, ele usa soja no tofu, né, no miso, e essa soja deles, ela já é fermentada, ela não vem crua. E aqui no Brasil, a gente tem o costume de comer muita soja em leite, né, que é AB, essas coisas assim que a gente compra no supermercado à base de soja. E elas são cruas. Eu não gosto desse tipo de consumo de soja, eu não prescrevo. Mas a soja é um alimento muito bom para quem está nessa fase, principalmente para diminuir os fogachos. Ela é muito interessante, mas se utilizar da forma correta. O leite eu já acho que estufa muito, porque a gente tem leite. Então, aí a gente tem que metabolizar aquilo ali, né? Tanto leite de vaca como leite de soja, que é uma quantidade de proteína muito grande para nós. Então, assim, pode usar, mas se soja transgênica, né? Também muita soja transgênica. Agora a gente não sabe o que isso vai fazer com a gente no futuro, né? Então, eu não recomendo muito. O que pode? O que se assemelha mais à soja para não estar consumindo a soja, para quem não gosta? Então, nós temos proteínas hoje que são proteínas vegetais, né? Proteína do arroz, proteína da ervilha, o feijão, né? Para quem pode consumir feijão, grão de bico, lentilha. Então, o grão de bico faz o mesmo papel da soja, né? De aumentar a produção desses estrógenos. Então, o grão de bico ali na saladinha, o feijão mesmo, né? Tem gente que tem um pouquinho mais de desconforto quando come feijão, mas outros não. A ervilha,
né? Você fazer ali a ervilha também numa saladinha. Então, comprar a proteína da ervilha, né? Eu também não gostei muito do sabor, mas quem gosta, então, quem gosta pode consumir essa proteína já pronta, né? Que já vem ali. Então, tem bastante coisa pra gente substituir a soja. Eu gosto muito de carne. Eu acho a carne muito interessante. Você pode variar mais, né? Você pode comer frango hoje, carne bovina amanhã, carne suína depois de Sim, amanhã. Então, assim, é uma para coisa. quem gosta muito de frango e ovo, precisa repetir a carne vermelha? Não, ela tem proteína do mesmo jeito. E assim, a diferença na quantidade de proteína é mínima. Só o ovo. O ovo tem, assim, um ovo inteiro tem 6 gramas. Uhum. 100 gramas de carne tem 24 gramas de proteína. Né? Então, nós, na fase de perimenopausa, a gente deveria consumir entre 1 e 1,5 gramas de proteína por quilo por dia. De proteína, não de carne. Uhum. Né? Então, quando você vai fazer a conta, isso é uma quantidade considerável. Sim. Seria o quê? 100 gramas de carne no almoço, 100 gramas de carne na janta, 2 ovos de manhã, à tarde, de repente, um iogurte, um whey protein. Então, assim, dá uma quantidade bem considerável. E quando você vai fazer uma anamnese do paciente, não come nem um terço disso. E aí, a gente sabe também que nessa fase a flacidez aumenta, né? Porque você vai perdendo colágeno. Sim. Né? E você só tem colágeno se você tiver um aporte de proteína legal. Né? Aí não adianta nem tomar colágeno se você não come proteína, porque você não vai absorver. Então, o colágeno é muito importante, que aí você não vai ficar, né, com a pele envelhecida, com o corpo flácido. E isso tudo vai acontecendo, né? Porque você vai perder massa muscular Com certeza. nessa fase. É a os hormônios natural, né? Tem um período e vai acontecer. Ou você se cuida, ou você assume as consequências. Justamente. Quem come muito açúcar, né? Aí eu brinco assim com as mocinhas, com as senhoras. Fala assim, vai lá, faz botox, faz lift, né? Faz um monte de coisa, mas enche açúcar. E essas coisas que a gente faz pro rosto, né? Nada mais esse creme que a gente passa todo dia, é anti-age, né? Que a gente fala. Para não produzir, para não oxidar a pele, né? E aí a gente vai lá e come açúcar. E açúcar é o maior produtor de agentes oxidantes que tem. Então você joga o seu dinheiro fora. Por quê? Vai lá, faz lindamente o seu skincare, mas assim, top de açúcar durante o dia. O que adianta? É aquele famoso bate e assopra, né? Você faz uma coisa boa e prejudica no outro. E olha que esses tratamentos hoje em dia não são baratos, né? Você vai comprar um kit de skincare hoje, não fica menos que R$200. E ele dura o quê? Um mês? Aí você vai lá e gasta todo o seu dinheiro e compra doce. E sendo que a gente tem aí a maioria das coisas dos nutrientes numa boa alimentação, né? Justamente. Se você fizer certinho, né? Olha pra você ver, vou dar um exemplo. De manhã, você levanta, come 2 ovos mexidos, toma um chazinho de melissa, né? Se gostar de café, toma um café sem açúcar. Eu tomo café sem açúcar há deve ser uns 15 anos. Você dá conta de tomar ele com açúcar agora? Não dou. Quando eu estava no começo do ano, eu estava trabalhando ainda em CLT também, e eles faziam o café, antes deles adoçar, eles tiravam para mim. Porque eu não dava conta de tomar. Não dá. A gente até arrepia, né? Quando toma. E para quem gosta de café, eu tomo café todo dia, não consigo ficar até de manhã. Eu também não. Eu preciso dele. E aí, quem gosta de café e toma café sem açúcar a vida inteira, se você for tomar café com açúcar, não é café. É tudo, menos café. E em referente ao chás, ele tem que ser sem açúcar também? De preferência. De preferência, né? Eu falo assim, pelo amor de Deus, não judia do chá, não põe açúcar, não. Eu até tô implementando o chás, mas aos poucos. Mas aí eu tô preferindo ele sem açúcar também. Porque eu tentei tomar com açúcar e tomei um pouco sem açúcar. Falei assim, o açúcar não agrega nada, ele só vai tirar o gosto e diminuir, né, os nutrientes do chá. Aí eu tô tentando introduzir aos poucos, porque chá não sou muito chegada, não. Porém, vai fazer bem, então eu tô tentando introduzir. Eli, pra gente encerrar, que já tá dando quase 50 minutos, eu não sei quanto que vai cair. A Michelle fala, misericórdia, chá sem nada é muito difícil pra mim. Michelle, você acabou de parar de fumar e beber, você consegue tomar um chá sem açúcar? Com certeza. Você tirou 2 dias. O que é chá sem açúcar? Então, você dá conta? Mas também é muito disso, né, Michelle? Pra trabalhar de uma vez só. Mas aqui, é aos poucos. Sabe, assim, você vai tirando. Quando você percebe, você já não aguenta comer uma fruta doce mais. Assim, foi isso que eu fiz. Meu marido tentou tirar o açúcar do café e não conseguiu, porque homem, né? Eu vou tirar de uma vez. E ficou lá, 21 dias tomando, fazendo careta, sem nada. Quando eu comecei, eu fui diminuindo a quantidade de açúcar até chegar no 0. Depois que chegou no 0, eu já tinha acostumado, meu paladar já estava acostumado, e foi indo. E foi um caminho sem volta. Entendeu? Então, adoçante pode? Eu não recomendo. Por quê?
Porque quando a gente quer tirar esse vício do açúcar, quando você toma alguma coisa doce, né, as suas papilas gustativas vão sentir que aquilo é doce, independente de ser adoçante ou açúcar. Então, assim, para desviciar a língua, o ideal é que você vai diminuindo mesmo o açúcar. Eu falo para minhas pacientes ir adoçando na xícara. Por exemplo, você usa uma colher de chá, amanhã você usa meia. Aí depois de amanhã você usa um quarto. E vai diminuindo igual remédio, quando você vai fazer desmame de remédio. Sabe? E é melhor usar o açúcar, eu prefiro até que use açúcar do que use adoçante para fazer esse processo. Porque o nosso cérebro não sabe na hora de chegar lá, chegou açúcar. Não, aí esse é adoçante, esse não tem problema não. Né? O sabor doce vai estar na sua língua de qualquer forma. Então vai diminuindo. Enquanto você perceber, você não vai pôr nada. Aí você vai usando a colher como sua aliada. Aí você vai, hoje eu vou pôr uma colher inteira, amanhã eu vou pôr meia, depois de amanhã eu ponho um quarto, depois no outro eu vou pôr uma pontinha, e assim vai. E é tudo com tempo, com paciência. Porque se a gente quiser tirar assim, do nada, aí não tira não. O que é? A Michelle está falando que sente muita falta de doce depois do almoço. Qual que é o período? O porquê que a gente sente mais essa vontade após o almoço? Por alguns motivos. Os dois motivos mais importantes dessa questão de sentir vontade de comer doce após o almoço. Um, porque a gente criou o hábito de comer. Né? Você começou a ligar, você tem que almoçar e depois do almoço você tem que comer um doce. E hábitos, depois de formados, a gente não dá importância nisso, mas eles são muito difíceis de serem tirados. É questão de paciência e trabalhar. Então, uma porque você criou o hábito. Ligar, seu cérebro já cria isso. Eu almoço e como doce. Então, isso já está no seu subconsciente. Outro, também a gente consegue identificar por quê? Falta de proteína na dieta, porque às vezes se você consumiu a sua dose diária de proteína, essa vontade vai diminuir, e às vezes carência de alguns nutrientes, como zinco, cromo, tá? Então, assim, às vezes você consegue também, usando picolinato de cromo, diminuir essa vontade de comer doce depois do almoço, porque você estava com uma queda de cromo no seu corpo. Então, são as duas causas que a gente identifica com mais recorrência. E o magnésio também. Às vezes a pessoa não tem a quantidade suficiente de magnésio. Essa falta do magnésio também dá essa vontadezinha de comer doce depois. Entendi. Para a gente finalizar aqui, a gente tem que tratar a mulher numa rede multidisciplinar, né? Nutricionista, ginecologista, endócrino, muitas das vezes. Qual que é a ordem aí para quem está meio perdido? Fala, nossa, deu um gatilho aqui, eu acho que eu estou nessa fase. O que eu procuro primeiro? Nutricionista, ginecologista, endócrino? Eu acredito que primeiro deveria ser ginecologista. Né? Até porque ela vai fazer, né, a transvaginal, ela vai pedir ali, além dos exames de sangue, dos exames de dosagem de hormônios, ela vai fazer uma transvaginal, ver como está seu útero, se isso não está causando uma confusão com mioma ou com síndrome do ovário policístico. Então, eu acho que o diagnóstico mais preciso para isso seria de um ginecologista. Né? Depois, se você ajustar toda a causa, e um bom ginecologista, viu, gente? Com quem você muito especializado em mulher, por favor, gente. Sim. E uma também que vocês tenham liberdade de perguntar, de colocar a sua vontade, de falar, eu quero fazer uma reposição hormonal. Porque também isso é muito importante, né? Você querer fazer uma reposição hormonal e o ginecologista fala para você, não, eu não aconselho você fazer uma reposição hormonal. Se você quer, se você está sentindo, seus hormônios estão lá embaixo, você não está vivendo, eu acho que você tem direito de procurar uma segunda alternativa. Né? Então, o ginecologista depois, se o ginecologista não resolver os seus problemas hormonais, um endócrino que faça isso. E depois que você ajustar essa parte, procurar um nutricionista para adequar a alimentação a isso. Porque se também você tiver com uma alimentação muito ruim, você pode fazer qualquer coisa que vai resolver. Agora, se você já sabe, né, já passou até desse período, por exemplo, já fez menopausa lá atrás, mas está sentindo que o peso está aumentando, ainda tem alguns sintomas aí, mesmo que você já tenha tratado, talvez você possa ir no nutricionista direto, fazer a adequação da alimentação e resolva. Entendi. Para mim, foi sensacional, muitas informações, espero que essas informações tenham sido válidas também para as mulheres que vão estar vendo, as que passaram por aqui. Hélia, muito obrigada por essa participação aqui, você é uma mulher e uma profissional sensacional, e para quem quiser, né, tá te contratando, deixa o seu arroba e faz seu merchan aí. O prazer foi todo meu, é sempre bom, né, falar que a gente gosta, que a gente trabalha, e quem quiser falar comigo, eu estou no @elianutricionista, né, atendo online e presencial aqui em Três Corações, né, então, pessoal aí que estiver na região, pertinho aí também, quiser entrar em contato, é só me chamar no direct. Foi um prazerzaço, você está inaugurando aqui a nossa sequência de lives, e daqui a pouco a gente conversa no off, porque esse ano de 2025 eu vou fazer tudo certinho, nutricionista, vou fazer a musculação, porque eu estava fazendo só aeróbico. Musculação importantíssima, densidade de ósseo, massa muscular aumentando, gordura diminui. Então, mas sabe o que é? Porque é justamente por causa disso, esse cansaço, sabe? O que eu tava dando conta era de fazer aeróbico. Antes de fazer aeróbico, tem que fazer. Mas agora eu vou estar fazendo tudo certinho, porque realmente é o meu período, então precisa ser feito. Muito obrigada. Obrigada por eu que agradeço, ter aqui ao vivo, por quem vai estar assistindo.
E um grande abraço. Beijo, Michele. Tchau, Michele. E quem Tchau. passou por aí. Vou tentar deixar salvo, gente.